Trabalho apresentado no Centro Universitário Tiradentes pela disciplina de Linguagem de Programação, sob orientação do professor Paulo Henrique, com a proposta de trabalho de apresentar um software na área de engenharia ambiental, onde os componentes são Alisson Moraes e Ridiane Natali. Este programa é um programa para cálculo de tempo de amostragem de sedimentos em suspensão a partir da medição de vazão de um determinado corpo hídrico com equipamentos acústicos Doppler. Para melhor entendimento, vamos falar um pouco sobre o que é sedimentação. Sedimentação é o processo de desgaste das rochas e dos solos, ou seja, são pedaços de solo ou de rochas deteriorados em pequenas partes, ou até em pó ou poeira. A sedimentação é a divisão dos solos em sedimentos, podendo ser ocasionados pela ação das águas ou dos ventos, sendo transportados geralmente para rios ou cursos d'água em geral. Com o objetivo de compreender melhor a dinâmica que envolve a carga de sedimentos que passam em rios e reservatórios, bem como suas aplicações para o cotidiano, que abarca desde condições para a navegação até os custos para o tratamento de água, a Agência Nacional de Água, a ANA, está disponibilizando para download o programa Hidrossedimentos 2.0. Desenvolvida por pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, em parceria com a ANA, a ferramenta é voltada principalmente para técnicos que trabalham com a medição de rios. Esse software é capaz de ler os arquivos gerados por equipamentos de medição que utilizam o método acústico Doppler, o ADCP, para a medição de vazão, que é este equipamento laranja que estamos vendo aqui na foto. E a partir dos dados coletados, processa os cálculos dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão, flutuando na água, de acordo com as metodologias do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, usada pela agência, o que antes era feito pelos hidrometristas com o uso de cálculos manuais. Esses equipamentos consistem em um aparelho empregado na medição de vazões d'água e utiliza técnicas de sensoriamento remoto através do efeito Doppler. O funcionamento básico do ADP, que é este equipamento amarelo, e o ADCP, que é este laranja do qual já foi comentado, consiste na emissão de pulsos acústicos ao longo de feixes estreitos em uma frequência conhecida, conforme representado. No entanto, quando se necessita coletar amostras para a determinação de sedimentos em suspensão, os equipamentos Doppler e seus softwares não permitem processar os dados e calcular os tempos de coleta de amostras. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um programa de computador capaz de ler os arquivos gerados por meio de equipamentos Doppler, de modo a processar os cálculos dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão de acordo com a metodologia consagradas na literatura. Bom, agora quem está falando aqui é o Alisson e eu vou continuar as apresentações do software de hidrossedimentos 2.0. Bom, como a Ridiane Natali já falou agora há pouco, esse software ele tem como principal objetivo calcular os dados coletados por esses dois equipamentos, o ADP e o ADCP. Esses equipamentos, apesar de eles serem muito avançados e muito utilizados na calculagem de amostragem de sedimentos, ele tem uma falha, eles não calculam os dados como deveriam, como os pesquisadores precisam. Então, para isso, a ANA, junto com a EPAGRE, desenvolveu esse software para melhor auxiliar esses trabalhadores, né, esses pesquisadores que precisam utilizar essa tecnologia para realizar os seus trabalhos. Esse software ele é encontrado gratuitamente na internet. Se a gente entrar no site da ANA, Agência Nacional das Águas, e formos na sua biblioteca virtual, vamos encontrar facilmente esse software disponível para download. O intuito da ANA, junto com a EPAGRE, foi desenvolver esse software para melhor auxiliar esses pesquisadores, essas pessoas que trabalham com sedimentação. Bom, quando a gente faz o download, como eu já falei, o download ele é gratuito,
não paga nenhuma taxa, o programa ele vem zipado, vem no formato aqui um WinRAR. Eu vou abrir aqui para a gente ver o que vem quando baixamos. Bom, o programa ele vem com dois arquivos. Esse arquivo aqui primeiro é o hidrosedimentos.exe e esse outro aqui o rios.txt. Vou explicar aqui para vocês o que são esses arquivos. Bom, o primeiro arquivo, ele é o arquivo do programa. É o arquivo que executa o programa. Como assim? O programa, o software, ele não precisa de instalação. Basta você estar executando ele em qualquer computador ou em um dispositivo que possua memória o suficiente para poder executá-lo. Ele é de fácil utilização, é só a gente dar 2 cliques nele que ele vai abrir normalmente. Bom, essa aqui é a tela inicial. Deixa eu explicar aqui o outro arquivo para poder mexer nele um pouco. Bom, esse outro arquivo ele é o rios.txt. Ele vem naquele bloco de notas, que é o que a gente conhece. Esse bloco de notas, esse arquivo disponibilizado, ele tem um vínculo com o programa. A partir do momento que a gente for digitando os rios, a localização desses rios, ele vai gerando esses blocos de nota, que é para efeito de, como é que eu posso falar? Para efeito de relatório de trabalho mesmo, para melhor auxiliar o pesquisador na hora de desenvolver o seu relatório. Como eu já havia adiantado, esta é a tela inicial do software Hidrosedimentos 2.0. Apesar de o software ser um software gratuito e disponibilizado para qualquer pessoa fazer o download na biblioteca virtual da Agência Nacional de Águas, ele possui uma interface muito legal. Mas não só a interface, a estrutura do software é muito boa. É a estrutura de programas pagos. Igual a muitos programas que um pesquisador, por exemplo, teria que pagar para usufruir dos benefícios dele. Para melhor entendermos a estrutura desse software, quando a gente toma consciência da linguagem de programação que foi utilizada para desenvolver este programa, subentende-se que o programa foi bem elaborado. Como assim? Este software ele foi desenvolvido pela linguagem Delphi, mais precisamente a Delphi 5.0. Mas o que seria essa linguagem Delphi? Essa linguagem Delphi ela é uma linguagem utilizada na programação. Há algum tempo atrás, as linguagens utilizadas para a programação eram muito precárias e não possuíam auxílio de gráficos. Este software ele foi desenvolvido em 10 telas. A primeira tela é da entrada de dados, a segunda gráficos, a terceira configurações, a quarta IID, a quinta figuras IID, a sexta IL, a sétima relatórios, a oitava gráficos USGS, a nona cálculo T mínimo e cálculo T máximo e a última, a décima, fala sobre que são algumas informações sobre o software. Para utilizar esse software, o primeiro passo é a leitura dos arquivos com os dados de medição gerados pela tecnologia Doppler, que é, por exemplo, esses daqui, a ADCP e a ADPC. A partir da leitura desses dados, o usuário ele poderá interagir com o programa para escolher o equipamento, método de cálculo e também o método de amostragem. Como a Nathalie já havia adiantado, inicialmente o programa ele foi elaborado para ser utilizado nas medições de vazão com os equipamentos ADP e ADCP, que são esses da figura aqui. No software, nas opções de entrada de dados, ele oferece 3 caixinhas aqui para a gente poder selecionar. A primeira,
que é essa ler dados do M9 ou S5, a segunda ler dados do FlowTruck e a terceira é essa digitar dados, que você vai digitar os dados manualmente. Bom, esta primeira ler dados do M9 ou S5 são os dados dos equipamentos ADP e ADCP. A opção ler dados do FlowTruck é dada para quando é utilizado o equipamento FlowTruck. Este equipamento ele é um medidor acústico de vazão utilizado para medir vazões em locais com baixa profundidade. Como inicialmente este software foi desenvolvido para calcular os dados dos equipamentos ADP e ADCP, vamos selecionar aqui as opções de entrada de dados, ler dados do M9 ou S9, que é quando utiliza estes equipamentos. Nessa parte de dados da seção, ela é fornecida pelo pesquisador e não vai ser dado pelos equipamentos. Essa distância PI ela é a distância em metros entre o ponto inicial e a margem esquerda do rio. Já a distância PF é a distância em metros entre o ponto e o rio. A distância não amostrada, ME, é a distância em metros não amostrada na margem esquerda referente à distância entre a margem e o centro do equipamento. Já a distância não amostrada MD é a distância em metros não amostrada na margem direita referente à distância entre a margem e o centro. Estes valores eles serão utilizados nos gráficos mostrados na tela seguinte. Nesse quadro aqui, sentido da medição, o usuário deverá optar por uma das alternativas abaixo, da esquerda para a direita, caso a travessia escolhida tenha sido feita na margem esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, caso a travessia escolhida tenha sido feita na margem direita para a esquerda. Já neste quadro, referência para a coleta, o usuário deverá informar qual a referência a ser usada na definição das distâncias das verticais para a coleta de sedimentos de suspensão. As opções são PI margem esquerda e PI margem direita. Para os dados do M9, o hidrossedimento 2.0 ele apresenta a opção de usar coordenadas. E caso for acionado, o programa irá informar as coordenadas UTM-X e UTM-Y das verticais em que serão coletadas as amostragens de sedimento. Como o deslocamento do equipamento ADP e ADCP deve ser realizado em velocidades relativamente baixas, recomenda-se que a velocidade de deslocamento seja inferior à velocidade. Bom, esta outra tela aqui que aparece esta planilhazinha, elas são os dados que vai ser fornecido pelos equipamentos ADP, ADCP. Bom, o primeiro aqui, o DMG, ele vai ser fornecido pelo usuário, que é a distância de cada perfil do início da medição. Já as outras aqui, por exemplo, essa aba Prof, Vel, que etapa, UTM-X e UTM-Y, que essas duas últimas são as coordenadas, e a primeira é a profundidade, aqui a velocidade, ela vai ser fornecida pelo próprio equipamento. A partir desses dados inseridos no programa, o programa ele vai gerar gráficos, vai gerar figuras e relatórios. Bom, a nossa apresentação se resume nisso. A gente deu uma breve introdução do que é o hidrossedimentos versão 2.0. Agradecemos a atenção e muito obrigado por ter ficado até o final da apresentação. Até a próxima!